dentro da terra de Israel, mas ele produziu 12 filhos perfeitos. Né? Isso é muito bonito, muito legal para a gente poder entender. Pois bem, gente, então hoje, como foi proposto anteriormente, nós estudaríamos sobre Betsheva. Descobriríamos aqui, dentro desse sistema, que não é literal, a gente já tem percorrido com vocês essas questões desses mundos espirituais, e que essa não literalidade é o que vai trazer para a gente o ponto principal. Né? Ontem nós vimos aqui a reorganização da palavra Haranã, vimos também que ela gerou a palavra Noa, Noa aqui, Ner, que é luz. E, na verdade, tudo está falando, né, de Rua, Nefesh e Neshama. Aqui, tá vendo? Então, são níveis bem altos de entendimento da Torá. Sabemos que existe esse lado negativo, não é? Isso é natural no nosso mundo. Está aqui a Bereshit 28:10. E agora, hoje, vamos falar de Betsheva. Pois bem, vamos entender esse conceito. Vamos ler uma passagem do Zohar, para a gente poder entender um pouquinho mais como tudo isso ali funciona bem fora daquilo que geralmente nós entendemos. Diz aqui: quando as estrelas da manhã cantavam juntas. O comerciante nos diz que quando o Eterno vai ao jardim do Éden para se deleitar com o justo, todos o louvam. Com alegria, pela manhã a misericórdia prevalece. E todas as estrelas e constelações louvam e cantam ao Eterno. O comerciante se pergunta, então, por que os gritos de Teruá? Aqueles gritos que as pessoas imaginam ser um toque de chofar, não é? E fazem assim. Então ele pergunta por que esse grito do Teruá. São chamados se os julgamentos são removidos. Na hora da misericórdia, os rabinos Shimon explica que isso significa que os gritos quebraram o poder do julgamento severo. Tudo isso acontece porque Abraham acordou e foi plantar uma tamareira em Betsheva. Veja, quem foi primeiro foi Abraham, para Betsheva. Ele continua aqui: Patá, Rahu, Tai, A, Veamá, Baruch, Beram, Yahad, Kekovei, Porque, Vairui, Kou, Benei, Elohim. O mercador abriu a discussão dizendo: quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Elohim gritaram de alegria. Isso é o Iov 38:7. Vejam, venham e vejam. Quando o santo bendito seja ele, vai se deleitar junto com os justos no jardim do Éden, todas as coisas, ou seja, todos os graus da árvore seferótica, ou do mundo inferior, Malhut, e todos os seres superiores, inferiores, despertam para ele. Está vendo? Isso é uma totalidade aqui, ó, tanto do nível superior, todos eles, quando o jardim, o Eterno vai, todos os graus, tanto do mundo inferior, que é Malhut, e todos os seres superiores, está vendo? Todos eles, sem pestanejar, todos eles vão exatamente para o Gan Eden. Eles vão, acho que alguém tentou entrar aí, a Mora aceitou. Então, ó, todos eles, tá vendo? Então, e inferiores despertam para quem? Eles despertam para o Eterno, todos. O maior anjo ao menor anjo, os mundos inferiores, todos eles despertam. Ele e todas as árvores, também todas as árvores sefiróticas, tudo aquilo, porque tudo é uma árvore sefirótica, um anjo é uma árvore sefirótica, tudo. As as grades do Jardim do Éden começam a louvá-lo. Grades aqui são graus, né? Começam a louvá-lo. Como está escrito, então as árvores da floresta cantarão de alegria na presença de Hashem.
porque ele vem. Isso é 1 Divrei Ramin, não é? É 16:33, primeira Crônicas aqui, 16:33. Até mesmo, veja, as aves da terra murmuram louvores diante dele. Uma então uma chama sai e atinge as asas do galo. Muito legal isso. E clama e louva o Santo Rei. Clama para que os homens trabalhem na Torá. Tá vendo? Sai uma força, tem uma aula sobre isso no nosso canal, o Canto do Galo. Por isso que a gente não vai entrar em tantos detalhes, basta ver se essa aula. Ó, então, esse galo, essas asas do galo, né, ela bate e clama e louva o Santo Rei e clama para que os homens trabalhem na Torá. Vendo essa aclamação. No louvor de seu mestre e seu serviço feliz é a parcela daqueles que levantam das suas camas para estudar a Torá. Olha o que a gente vai encontrar aqui, né? Então, o anjo, ele chama, o galo bate as asas. Vendo lá a aula sobre o canto do galo, vocês vão entender muito bem o que está falando ali e o que a gente está falando aqui em relação a galo. Quando a manhã chega, os portões do sul, tá vendo? O que é o sul? A Hesed, tá vendo aqui, o Hesed, são abertos. São abertos, isso é muito importante, os portões da cura se aventuram no mundo. O vento leste, tá vendo? Que é Zerampim, que é o sol, desperta. Veja, não é necessariamente o sol, né? A presença divina, ela desperta. E a misericórdia, então, prevalece. E todas as estrelas e as constelações, que são graus nomeados sobre o reinado da manhã, que é Yesod, veja, que é Yesod, brilhando com o Hassadim, ou seja, com as luzes de misericórdia. Todos começam a louvar, a cantar para o Rei Supernal. Então, quando a estrela da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Elohim gritaram de alegria, eles perguntam qual é o negócio dos filhos de Elohim, sendo juízos, chamado de grito, literalmente a palavra teruá. A gente vê, né, exatamente no canto ali do shofar. Nesta manhã, o tempo do Hesed e de todos os julgamentos são removidos. Tá vendo? Ó, nesta manhã, ou seja, nas madrugadas, o tempo de Hesed, veja, todos os julgamentos são removidos, são tirados. Quando Hesed desperta no mundo, ele pergunta aqui, quando é que Hesed desperta no mundo? Ele responde, todos os filhos de Israel gritaram de alegria. Significa que a força dos severos julgamentos foi quebrada. E seu poder foi quebrado. Não existe mais esses pesados julgamentos. Desde que, da palavra gritando, em hebraico, que é Iariu, significa literalmente despedaçado. Como escrito, a terra está totalmente destruída. Do hebraico Roá. Isso está no Sheyahu 24:19. Então, ele cita aqui a palavra Roá, tá vendo? Olha, porque a palavra Roá, ela tem ali a palavra Ra no início, Reish Ain, que é mal. Né? Então, é uma transformação, veja. Então, a terra está totalmente destruída, cheia de maldade, cheia de homens ruins, porque eles quebraram a Torá do Eterno. Ele continua. Isso tudo aconteceu que os servos, né? Oh, perdão, isso aconteceu que os severos julgamentos foram quebrados, porque amanhã surgiu no mundo, que é Yesod, e Abraão, que é Hesed, acordou e foi plantar um tamareiro em Beersheba. Um tamareiro sendo, não é um tamareiro, é Zerampim. E Beersheba sendo, descobrimos o que é Beersheba, Malhut. Tá vendo? Malhut.
Beersheba, que é Malhut. Também está escrito e chamado lá o nome de Hashem, o Eterno, né? Bereshit 21, 33, ou seja, em unissono, Zerampim e Malhut, como Hashem é Zerampim, o Eterno, e o Eterno é Malhut. Eterno El, que diz aqui, né? O Eterno El é Malhut. Veja, todas essas questões que estão sendo faladas no nosso estudo, né, estão falando de sefirotes, estão falando de mundos espirituais. Isso é muito importante de saber. A gente vai continuar aqui lendo outra sessão. Olha só, vamos continuar. Quando a noite chega, é muito importante aqui os títulos, tudo tem um porquê. Lemos sobre o que acontece quando a noite cai e as pessoas vão dormir. O que acontece quando as pessoas vão dormir? Deus tira todos os desejos, né? Ele é retirado. O humano está mudando isso, ele está começando a ficar num momento de maior rigor acordado, onde tem mais desejos. Por isso que acordar de madrugada é importante. Tem muita gente dormindo e não tem muito desejo. Então, as pessoas vão dormir e somos informados de que à meia-noite, prestem atenção, à meia-noite, o Eterno entra no jardim, não tem outro momento, do Éden para andar com os justos, está vendo? Os justos se sadiquins. Aqueles que estão acordados, está vendo? Estudando a Torá. Vamos aqui reformular. Vamos lá. Ó, lemos sobre o que acontece quando a noite cai. As pessoas vão dormir. Como informado de que à meia-noite o Eterno entra no jardim. Veja, não há outro momento. Do Éden para andar com os justos. Aqueles que estão acordados na Torá. Veja, quem são justos aqui? Somente aqueles que estão acordados para estudar a Torá. Mas, Moré, eu conheço tanta gente que mora em Israel, com pessoas tão santas, que, sabe, lê a Torá o dia todo. Aqui é bem claro. O Eterno acorda essa hora, e somente essa hora ele entra no jardim para falar com os justos. Somente aqueles que estão acordados que estudam a Torá. Quer dizer, se a pessoa não está estudada acordando a Torá, ela pode achar o que ela quiser, ela pode ter um sonho que ela quiser, ela pode ter a revelação que ela quiser, ela não é considerada um justo. Nem um tzadik, nem uma tzadiket. Não é. Aí diz aqui, ó, que eles louvam ao Eterno até de manhã. Momento em que todos os anjos também o louvam. A bondade, então, é atraída para a congregação de Israel. Quem não acorda para adorar o Eterno, tá vendo? Quem não acorda para adorar o Eterno chegará ao juízo final, ou seja, o juízo final chegará para essa pessoa. É muito importante prestar atenção nisso aqui, tá vendo? Porque muitas pessoas se perguntam por que acordar de madrugada, né? Acho que a gente está inventando alguma coisa, etc. Não, veja, está ferrado. Eu vou falar aqui, usar essa linguagem carioca, está ferrado quem não acorda de madrugada. Absolutamente ferrado. Continua o texto. Atá deramache leilá. Quando a noite cai, os portões se fecham. Abre-se um abismo, num grande abismo, muitos batalhões de demônios, está vendo? Quando a noite cai, muitos batalhões de demônios estão presentes no mundo. Então, o santo bendito seja ele, lança o sono sobre todos os seres humanos do mundo e lança o sono mesmo sobre aqueles que estão acordados. Ou seja, os justos, e os espíritos dão volta no mundo e informam as pessoas de diferentes assuntos em seus sonhos, parte dos quais é falsa e parte dos quais é verdade,
e as pessoas estão assim ligadas a elas durante a noite. Veja. Então, o Eterno tira o desejo de ficar acordado, por quê? Para que não se abasteça mais as forças desses demônios. Porque, veja, são batalhões de demônios que estão presentes no mundo. Então, as pessoas vão dormir, o tzadik vai dormir, né? Se for possível, dorme cedo. Por quê? Para que ele não tenha desejos impuros para alimentar esses batalhões de demônios. Por isso que o Eterno tira o sono. Como eu disse, isso está mudando, né? Quando o vento norte é acordado, o que é vento norte? É Ruha, Ruha, aqui está Datsefon, ou seja, que é, na verdade, o espírito de Gevurah, é acordado à meia-noite. Tá. Uma chama sai e bate nas asas do galo. O galo tem o nome Gavê. Caso você tenha interesse de ter mais informações sobre isso, eu vou botar daqui a pouco o vídeo lá no canal para você ver. E ele chora. Então, o santo bendito seja ele, entra no jardim do Éden para se deleitar. Veja, ele fica feliz, ele se deleita com os justos. Um locutor, então, sai e proclama a todas as pessoas, e todas as pessoas acordam em suas camas, está vendo? As pessoas que acordam de madrugada, eles são despertados pelo Eterno. Sai especialmente uma pessoa, um locutor, uma pessoa que vai falar para chamar essas pessoas para acordarem. Aqueles que estão acordados ficam do lado das suas camas para adorar e a seu mestre. Eles aprendem a Torá e também louvam o santo e bendito seja ele, até que amanhã chegue. Olha só, aqui já dava para a gente parar de estudar, não é? Veja só. Olha quantas coisas estão envolvidas aqui. Acordar de madrugada, o momento correto, os batalhões de demônios à noite, como a gente explica. Então, aqueles que acordam são os últimos, os únicos justos, não existe outros justos. Ele diz aqui, quando chega amanhã, todos os batalhões de anjos agora acima louvam o santo bendito. Seja ele como está escrito. Quando as estrelas da manhã cantam juntos, Iov 38:7. Muitas portas são, então, abertas de todos os lados. A porta de Abraão, que é Hesed, de bondade, é aberta para a congregação de Israel, que é Malhut, no nosso planeta. E convida todas as pessoas do mundo a desfrutar das luzes de Hassadim, de bondade, como está escrito. E Abraão plantou uma tamareira em Beersheba. Isso é o Bereshit 21:33. Malhut, está vendo? Aonde Abraão plantou? Malhut, que é chamado, está vendo, de Beersheba. E Abraão, que plantou uma árvore de bondade lá. São sistemas espirituais, universais, espirituais, que estão sendo despertados pelo justo que acorda à meia-noite. Pessoa que tem que acordar à meia-noite, ela tem que abrir mão do seu sono, muitas vezes ela trabalha, ela tem que fazer um esforço fenomenal para estar aqui. O contrário acontece também quando nós perdemos uma noite de estudo, uma noite, né? A gente não faz o trabalho do universo corretamente. Como um homem que tem que acordar, tá vendo? Ó, como um homem que não acorda, perdão, como um homem que não acorda para adorar seu mestre, vira diante do rei quando o juízo foi instaurado contra ele. Vou repetir aqui, vou marcar, ó. Como um homem que não acorda de madrugada, um homem que não acorda para adorar seu mestre de madrugada, vira diante do rei do juízo, deixa eu ler de novo aqui. Como um homem que não acorda para adorar seu mestre de madrugada, virá diante do rei, virá diante dele, quando o juízo for instaurado contra ele. O que ele fará? Ele será preso. Preste atenção, eu quero que vocês prestem atenção nisso, muita atenção, muita atenção. Então, ó, essas pessoas que não acordam, deixam o sono tomar,
será preso em cadeias. O que significa que ele será preso? Olha, ele será preso e levado a julgamento. Ele será levado a julgamento. E nenhum mérito, preste atenção, estará lá para salvá-lo. Tá vendo? Não adianta, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Amanhã de manhã a pessoa não estudou durante a madrugada, não teve a presença do rei, não fez louvores, vai fazer uma tzedaká, vai doar 1000 quentinhas, vai amar, vai pular, vai se emocionar. Não adianta. Não pode tirar o cavalinho da chuva, não adianta. Nada vai substituir o estudo da madrugada, a hora de acordar para estudar a Torá, nada. Veja como isso é importante. Ele diz aqui, então, nenhum mérito estará lá para salvá-lo, porque só existe mérito a quem estuda de madrugada em Hatzot. Então, ele será como um pássaro que estão prestes, presos na armadilha. Veja, ela Terrilim 91, as pessoas leem tanto aquilo. Assim são os filhos do homem enroscados no tempo mau, Correlete 9:12. Assim, antes que o homem se afaste deste mundo, ou seja, morra e vá para o seu julgamento, tanto o corpo quanto a alma sofrem muitos castigos antes de serem separados um do outro. E ninguém está lá para se importar com isso. As pessoas nem sabem disso. E nesse momento é só seu com o Eterno. Veja, os castigos da alma e do corpo. O Rabi Eleazar diz que quando chega a hora da alma deixar o corpo, ela vê a Shekhinah e vai em sua direção. E a ela com alegria. Mas se a pessoa não era justa, ou seja, se a pessoa não acordava em Hatzot, aqui está falando isso, porque só é justo quem acorda de madrugada, a Shekhinah deixa a alma chorar. Separada de seu corpo, e da Shekhinah também. Depois, tanto a alma quanto o corpo, veja, os dois, o corpo e a alma, porque não acordaram de madrugada, são punidos depois purificados. Primeiro eles são punidos, então haverá punição. E depois eles serão purificados. Essa sessão, ela está se dando exatamente depois da sessão que a gente está falando sobre Beersheva, acordar de madrugada, e traz aqui que Beersheva é Malhut, todo o nosso sistema. Ele continua aqui. Quando esse momento chegar, quando a alma deve ser afastada do corpo, a alma não sai do corpo até que a Shekhinah se mostre a ele. Então, o próprio fator da Shekhinah aparecer é onde há uma cirurgia e a separação do corpo e da alma. Sem isso não acontece. Então, ele sai do corpo em alegria e amor a Shekhinah para encontrá-la. Se um homem é justo, se ele acorda de madrugada, como a gente viu, mulher também. Se ele se apega e liga a ela, a Shekhinah, senão a Shekhinah se afasta dele e a sua alma é deixada para trás, ela não vai ser tirada ali dos sistemas do mundo, lamentando sua separação do corpo. Por que ela vai lamentar? Porque ela não acordou de madrugada, ela não fez o concerto, ela não foi mais para o mundo da alma, ela ficou muito apegada às coisas materiais, casa, família, carro, profissão, enfim. Ela não vai querer abandonar isso, ela não tem um treinamento na hora para isso. Ela vai ser deixada para trás, lamentando sua separação do corpo, e semelhante ao que se diz sobre o gato que não será afastado do fogo. Afie sua faca e ela te seguirá, pois passará por você, vai cortar a carne e assim será expulso do fogo. Assim a alma não quer separar-se do corpo, ela não deseja pelo medo que ela tem das punições, mas quando a Shekhinah se mostra, ela deixa o corpo. Depois, tanto a alma como o corpo são punidos, os dois, tanto a alma
como corpo, são punidos pela mão do anjo do silêncio, Duma. O corpo é sentenciado à sepultura até que volte ao pó. Então, o corpo vai voltar ao pó, isso já é certo. A alma daqueles que não acordam de madrugada, então não são considerados justos, é condenada ao fogo, que é o Guerrinom, o inferno, em vários julgamentos. Tá vendo? Ele vai pagar todas as coisas em vários julgamentos, até que ele chegue, até que chegue sua hora de ser punida, depois de passar por todos os por todas as instâncias ali do julgamento. Depois de ser punida, chega a hora de ser purificada. Aí vai ser purificada. A alma sai do Guerrinom e é purificada de seus pecados, como um ferro branqueado no fogo. Quando você joga o ferro no fogo, o que é? Ele fica incandescente, ele fica branco, chega uma hora. Os anjos sobem com ele até o jardim inferior do Éden, onde é purificado na água e perfumado com as suas especiarias, como escrito. Tá vendo? A gente deve entender essas questões: água, perfumaria, né? O incenso com suas especiarias, tá vendo? Como escrito. Perfumado, olha, com mirra e incenso, Shiraxirim 3.6, que fica lá até que o tempo termine, quando deve estar longe dos justos no jardim superior do Éden. Então, preste atenção. A gente tem que descobrir aqui, ó, o que é mirra e o que é incenso. Vamos olhar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Ó, vamos lá. Vamos ver o que os sábios falam aqui, ó. Além disso, estava perfumada com mirra e incenso. Por perfumada, entende-se que estava preso aos dois lados, né? Mitigando e vendo-se mutuamente a nuvem de Abraão. A direita é a nuvem, a direita e a nuvem de Tsarrak, a esquerda. Ou seja, eles estavam vendo, né, mitigando entre a coluna direita e esquerda, o pó do mercador. Refere-se a Yaakov. Né? Ele citou alguma questão acima, mas o pó do mercador significa Yaakov. Isso significa que ele estava conectado às três colunas. Mirra, era só aqui que eu queria que vocês vissem, a mirra que está falando é a coluna da direita. Então não tem absolutamente, mas absolutamente, eu falo de toda a minha alma, de todo entendimento com vocês, absolutamente nada a ver com acender incenso na sua casa, tá vendo? Mirra é a coluna direita, é o concerto interno, que é Abraham. E o incenso aqui, ele é um incenso, tá vendo? O incenso é a coluna da esquerda, que é Itzhak, tá vendo? Itzhak aqui, ó. E todos os pós que ele está mostrando ali, toda o pó, né, do comerciante é a coluna central, tá vendo? Então, todo o pó aqui do comerciante é a coluna central, que liga ambos, por isso é chamado de comerciante, que segura dois tipos de fragrâncias na mão. Então, a gente entendeu aqui, ó, quando estavam falando com o comerciante, na linguagem acima, tá vendo? O Zorra já explica para a gente aqui o que é o comerciante, o que é a mirra, não é? Enfim, está tudo aqui explicado, né? O comerciante, o pó do comerciante, não comerciante, é a coluna central. E é lógico que um comerciante é uma descrição de um mundo espiritual. Veja, nada é literal. Não é que vai, né, ter mirra, perfumada, etc. São o quê? O acerto das colunas dentro do homem. Elas são todas consertadas. Nesse momento, quando ela está sendo julgada, ela fica, ó, longe dos tzadikim, no jardim do Éden superior. Quando chega a hora de subir ao jardim superior do Éden, ela sobe
etapa após etapa, até ser trazido como sacrifício no altar, tá vendo? Ela vai ser sacrificada no altar. Ou seja, é levado para o núcleo de Malhut, que é chamada de altar. Então, o que significa o quê? Ela vai ser sacrificada? Não, ela vai reencarnar em Malhut. Este é o significado de esta ação será a Torá do leproso, do dia da purificação que está sendo levado ao sacerdote, Vaikra 14:2. Então, quer dizer que quando fala de rito de leproso na Torá, não está falando nada de leproso, não. Está falando do momento que a alma que foi purificada da sua lepra, que é o pecado, o desejo da recepção, não acordar de madrugada, vai ser limpada na pessoa. A saber, o sacerdote supremo acima, que é o anjo Mihael, este é o destino de uma alma que não foi contaminada, tá vendo? Ó? Não foi contaminada a alma neste mundo. Ou seja, acordou todas as madrugadas, ou a partir do momento que descobriu, ela começou a acordar todas as madrugadas, um grupo de cabalistas para estudar. Então, veja, e que ainda pode ser curado. Quer dizer, vão ter questões que a alma não pode ser curada. Como se diz acima, caso contrário, o que é torto não se pode consertar. Correlete, ou não pode ser endireitado, correlete 1,15. É preciso prestar muita atenção nessas coisas, né? Porque nós fomos muito poluídos com essa coisa de que, Deus não se importa. O que que tem? O Moré fala acordar de madrugada, mas, poxa, isso é bobagem, isso não existe. A gente está em outro tempo, né? Um dia eu acordo, eu estou tomando um remédio, Moré. Poxa, sabe? Olha, gente, a coisa é séria. A gente está falando aqui num tom até mais baixo, mas a coisa é séria. Acho que nem precisa aumentar o tom aqui, não é? Então, veja. Esta será a Torá do leproso, aqueles que vão para o Guerrinão ser limpados. O Rabi Tzahak abriu a discussão com o versículo. O sol também nasce, o sol também se pôs, Correlete 1,5. Aprendemos que esse versículo, e explicamos que ele fala da alma de um homem. Quando a alma está com o homem, então o sol também nasce. No entanto, o sol se põe refere-se ao momento em que ele se afasta do mundo, ou seja, da sua morte. O sol nasce, o homem encarnou, o sol se põe, o homem deixou esse mundo. Se ele está num estado de arrependimento, então apressa-se para o seu lugar, onde ele ressuscita. Se ele é justo, se o justo é chamado aqueles que acordam de madrugada, está escrito, e quando o sol se põe, ele estará limpo. Vaikra 22:7. O que significa que quando o sol se põe, ele se afasta desse mundo e ele é puro, e ele comerá depois das coisas santas. Está vendo a alma? Então, vamos lá. Tudo o que nós estamos falando, no iniciozinho dessa paraxá, e falamos de Beersheba, porque Beersheba é Malhut. E aqui em Malhut é um local de onde as almas vêm para reencarnar. Depois, a gente falou de Haram, né? Todo mundo leva isso aqui num literal, veja. Então, é complexa a coisa aqui. A coisa tem que ser muito bem entendida. Não está falando nada de territórios nesse mundo, né? Está falando de coisas espirituais. Veja como aqui a gente chegou à responsabilidade de ter o entendimento de acordar de madrugada. Não é simplesmente, não é, gente? Não é simplesmente de forma nenhuma. É algo que a gente define, por exemplo, como as pessoas imaginam que é um capricho, né? Porque todo mundo gosta de dormir, não é? Então veja só. Vamos continuar aqui, 7 vezes pelo teu pecado. Aprendemos que o Eterno dará ao mundo apenas o máximo de julgamento que ele puder suportar. Não pode mandar mais, até porque o mundo não suportaria.
Se ele tiver punido o mundo de acordo com os seus pecados, ou se ele fizesse isso, o mundo nunca teria sobrevivido, nunca. O Rabi Shimon Bar Yochai fala sobre a filha do Sete, ou seja, Batseba, o ano sabático, o poço de Sete. Essas coisas aludem a uma libertação, onde o julgamento é executado e todos são libertados. A Biaba diz que o Eterno repetidamente advertiu Israel sobre seus pecados, mas quando eles, Israel, que é Malhut, não se arrependem, ele os enviou para o exílio. No entanto, ele não os enviou por conta própria, mas os enviou pelo Sete, que Malhut com eles, né? Sete Malhut com eles. Ele diz aqui, Kedá lo Yosif lekalel, odiet ha-adamah be'avor ha'aram, mein lo osif. Ele diz, não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, ou de Adão. Isso é o Bereshit 8:21. Qual é o significado? Não vou mais amaldiçoar a terra. Significa que ele não dará mais juízos aos procuradores, aos juízes, aos policiais, aqueles que vão, no mundo espiritual, impor esse castigo sobre Malhut, com as quais destruiu o mundo. Eles não vão ter mais essa força. Mas apenas quando o mundo puder suportar, ou o quanto, né, o mundo puder suportar. Por isso está escrito, então não vos castigareis mais, Vaikra 26:8. Ele certamente dará mais, tanto quanto o mundo puder suportar. Ou seja, somente à medida que o mundo pode suportar. Por que ele daria mais para castigá-lo? 7 vezes por seus pecados. Ele pergunta, 7 vezes? E se o santo bendito seja ele tivesse recolhido o que lhe era devido, isto é, punido de acordo com os pecados, ou o pecado do mundo, o mundo não teria sido capaz de suportá-lo. Por um único momento, como está escrito, se tu, Iá, aqui é a primeira parte do tetragrama, marcares iniquidade, Hashem, quem poderia suportar? Então, por quê? Ninguém estuda a Torá. Meu Deus, me diga aí quem você conhece que acorda de madrugada para estudar a Torá, até você chegar aqui no nosso grupo. Por quantos rabinos e quantas estivais vocês passaram? Pelo menos pelo que eu saiba, nenhum de vocês acordavam de madrugada para estudar a Torá. Um ou outro acordava para ler Ternim. E tinha que ver como estava sendo lido esse Ternim. Significa que, Baruch Hashem, essa nossa escola, ela é uma escola que salva almas, né? Daqueles que ficam, porque nem todos ficam. E por que não ficam, Moré? Porque não acreditam no Zohar Kadosh. Porque se acreditassem em tudo que está escrito aqui em aramaico, escrito pelos nossos sábios, não sairiam dos nossos grupos. Não acreditam. Acreditam mais nas vozes da Sitra Hará do que nas vozes da Torá. É lógico que a voz da Sitra Hará ela é potente, né? Ele continua aqui. No entanto, você diz 7 vezes por seus pecados, ele responde, o que o versículo nos ensina ao dizer 7 vezes é isso. Eis que 7 está diante de vós. Quem é ela? Ela é o ano sabático. Literalmente, ano de lançamento. Ou seja, Malhut é adoçado por Biná, que é a sétima Sefirá, pois ela é chamada de 7, a sétima Sefirá. Como se diz, ao final de cada 7 anos fará uma libertação, Devarim 15:1.
A Escritura, portanto, diz 7 vezes pelos vossos pecados. Malrute é chamado de Sete. E também a filha de Sete, ou seja, Batseba, que era a esposa de Davi. Qual a diferença entre eles? Ao dizer apenas 7, significa ter uma libertação executada, sentenças e libertar a todos eles. É chamado de filha de Sete. Quando ligada a outro, Zerampim, por iluminar e governar seu reino e dar a conhecer a realeza em toda a terra para todos. Ela, então, é chamada de filha de Sete filhos, né? Por isso está escrito, o nome da cidade é Beersheba, tá vendo? Poço do Sete. Quando a gente está lendo a palavra Beersheba, né, a gente está lendo o Poço do Sete. Por isso, o Poço do Sete é o Poço de Tsarrak, tudo é um só, veja. Ele, ao mesmo tempo que ele fala, olha, aqui nós temos 7 poços, e esses 7 poços, né, a gente deve entender que são as sefirotes. Então, se são as sefirotes, deixa eu só tentar colocar aqui o nosso poço. Então, veja, ó, um poço, né? Um poço, 2 poços. Ó, Gevurá é o segundo poço. Lembrando sempre que poço tem a ver com água, né? Então, ó, terceiro poço. E assim sucessivamente. Quinto poço, sexto poço e o sétimo poço. Por isso que muitas vezes Malrute é chamado de Israel, é também chamado de Egito, dependendo da configuração, é chamado de Beersheba, ou seja, filho, né, poço do Sete, como a gente viu lá, e também é chamado, né, de Batseba, também às vezes é chamado de Davi Meller, tá vendo? Ó, 7 poços, filho dos 7 poços, Beersheba, tá vendo? Foi por isso que ele saiu da onde? Quando a alma vem para o nosso mundo, ela sai da onde? Onde ela recebe a sua descida até o nosso mundo? A alma recebe através desse ticum aqui, ó. Perdão, deixa eu consertar aqui. Ela desce aqui, ela vem descendo, ela passa por todos os passos, após passar por um processo, viu? Que não é fácil. Todas as almas que estão aqui hoje passaram pelo Guéhinom até chegar aqui. A gente pensa assim, poxa, então a gente chegou a Cabalá, né? Porque a gente, puxa, a vida não, é porque já houve muito sofrimento, ninguém aguenta mais, não. A coisa é densa. A alma está sentindo essa densidade desse peso espiritual. Tá vendo? Então, ó, é o poço do Sete, é Beersheba, é Malrute. O Rabino Abba disse, eu vos castigarei, eu mesmo 7 vezes pelos vossos pecados. Vaikra 26, 28. Eu vou te castigar através de outros anjos, etc., né? Outras forças, como já é explicado. Até eu, né? Aí ele fala aqui a palavra até eu, né? Na verdade, a palavra ani, que é eu, né? A palavra ani. Essa palavra ani é zerampim, tá vendo? Então, quando a gente vê essa palavra eu na Torá, geralmente eu vai estar ou ani ou anorri, né? E aí a gente sabe que essa palavra aqui que eu estou falando, ó, ani, está escrito Anisheva El Ha
ateihem, atoteihem. Veja, então a palavra ni, ela é o eu, que é quem? É Zerampim. O que é Zerampim? A gente já sabe de, né? A gente já sabe de cor que Zerampim são as 6 sefirotes que a gente, anteriores a Malhut, que são essas seis sefirotes aqui. Que elas, né, assumem o papel de uma única sefirote, ou seja, as pessoas confundem muito isso, né? Então, às vezes, os alunos perguntam, Moré, mas como pode 6 sefirotes se tornarem uma só? É muito simples, porque aqui a gente está falando do mundo de Rua, é um sistema espiritual só. Apesar de terem 6 sefirotes, que são as sefirotes emocionais, está se falando somente desse sistema de Rua. O nosso sistema que nós vivemos aqui é Nefesh, tá vendo? E aí aqui, como dentro de todas as árvores, mesmo que a gente às vezes possa, não é, gente? Mudar um pouquinho a essência ali na questão de que a gente pode entrar dentro dessas sefirotes que estão dentro de Zerampim, ela assume um papel aqui, ó, por horas, de uma única sefirá, porque todas elas estão no nível de Rua. E nisso não tem nada difícil de entender, né? Não tem também como a gente tentar racionalizar as coisas dentro da Torá. Ah, mas Moré, a gente sempre falou que tudo tem uma explicação. Sim, mas tem explicações que você só vai entender tendo a experiência. Veja, o que eu quero dizer? Você pode falar para várias pessoas a experiência de dar um mergulho através de um mar, um dia bom, um dia prazeroso de dar um mergulho no mar, pode descrever, existem livros, mas a sensação em si, a pessoa só vai ter quando ela mergulhar no mar. Não adianta tentar ficar descobrindo, sabe? Ah, mas é assim, mas é assado. Sabe-se tecnicamente para tentar se chegar, de fato, ter a experiência. Então, veja, você só consegue entender esses mundos e essas coisas quando você avança. Então, ó, Zerampim se torna uma só Sefirot. Aí, então, nós temos Keter, Rom, Roimá, como a gente viu, Raiá e Eridá, são 2 níveis de alma, mas também se transformam no mundo só, o mundo de Atzilut. Assim como Binah é uma única entidade, outra Sefirot, que é chamada de Neshama, e a gente tem Malhut, também é outra árvore. Cada local desse tem uma árvore, sendo que, por vezes, eu posso também contar que cada uma dessas tem uma árvore dentro dela, mas nesse momento aqui, ela se tornou uma árvore só porque é todo o sistema de Rua, e é um mundo de Yetzirah. Essa é a explicação. Não tem o que ficar difícil, não tem o que, o que eu racionalizar dentro de mas não entendi o que, como que... Não, tem que entender isso, ó. Essas 6 sefirotes se tornam uma única sefirote, se torna Yaakov ou Moshe. Ah, mas Moshe não era Netzia, como que pode isso agora? Às vezes Moshe vira Tiferet, veja tudo uma coisa dentro da outra. E a cada paraxá, a cada entendimento, você vai desenvolvendo isso, esse entendimento. Não tem como racionalizar a Torá, não tem como você falar, então quer dizer, né, que assim, sim, tem as coisas que dão para ser racionalizadas, mas tem as coisas que você tem que sentir. Por exemplo, os sábios, quando foram lá, eles trouxeram exatamente o que era, eles viram, eles entenderam, eles sentiram. O que diz o Zohar? Olha, a gente só pode sentir isso através dos estudos do sábio. Por isso é que esses dias a gente vê um caminhão de pessoas saindo do nosso grupo. Vocês não podem imaginar o tanto de trabalho que essas pessoas que saíram já deram para a gente. Mas sabe qual é o maior problema? Elas vão lá no estudo de outro rabino, vão lá querer coisas que não é adequada para elas lerem ainda, não entendem, dá uma confusão mental, é onde o Satã entra e arrasta a alma. Você também vai ver
que, apesar de já terem pessoas que acordavam de madrugada ter saído, a maioria não acorda. Porque elas não vão aceitar isso de forma nenhuma, não vão aceitar, vai ter um sistema que não vai deixar elas aceitarem isso. Mas voltando, então veja, o eu aqui no Rio é o próprio Eterno que é Zerampim no nível, que é despertado para salvá-la, né? O 7, que é Malhut, que é despertado para você, para salvá-la, ou seja, Zerampim e Malhut são unidos e estarão com eles no exílio, por isso os tirarão do exílio, como será explicado. Vinde, eis que o santo bendito seja ele, tem um sublime amor por Israel, que é a nossa Malhut, todas as almas. Isto é como um rei que teve um único filho, que constantemente pecava contra ele, contra o Eterno. Um dia, ao pecar contra o rei disse, eu já te venci antes, mas você não aprendeu. De agora em diante, veja o que eu farei com você. Então, veja, a pessoa já passou por todo o sistema de sofrimento, já passou por todo o sistema de limpeza, está dando uma chance a ela. É que está falando isso. Ó. Eu já te venci antes, mas você não aprendeu. De agora em diante, você vai ver o que eu vou fazer com você. Se eu expulsá-lo da terra e deportá-lo do reino, ursos selvagens, veja como lá na história de Elisha, os 42 jovens, e lobos selvagens também, ou assassinos podem atacá-lo e também podem matá-lo. O que deve fazer? Nós dois vamos sair do país. E isso é a história do filho, né? Vinde, eis que o Santo Bendito tem um sublime amor por Israel. Isso é como um rei que teve um filho. Então ele fala, ó, vamos nós dois sair do país. Da mesma forma, as palavras, mesmo eu, que é aqui, ó, car, deixa eu só marcar aqui para vocês entenderem. Ó, mesmo eu, afani, car, afani, significando que vocês, que eu e você, perdão, deixaremos a terra, ou seja, iremos para o exílio. Foi o que o Santo Bendito seja ele disse a Israel. Eu te avisei, mas tu não emprestaste os teus ouvidos. Eu trouxe guerreiros e anjos de destruição sobre vocês para vencê-los, mas vocês não deram ouvidos. Se eu te expulsar da terra por conta própria, temo que ursos, tá vendo? Lobos ataquem e matem. O que então farei convosco? Você e eu deixaremos a terra e iremos para o exílio. Esse é o significado de eu te castigarei. Ou seja, pelo que se tem notícia, exílio é a alma exilada aqui em Malhut. Você pode até dizer, que eu vou te dizer já, mas até eu estou com você 7 vezes por seu pecado, ou seja, 7, que é Malhut, eu estou em Malhut te ajudando nos seus pecados. E serão deportados com você, porque qual motivo? Pelos teus pecados. Veja, o que ele está falando aqui? Que todo mundo está reencarnado aqui, todo mundo desceu. Todo mundo, toda a humanidade. Quem é que estuda a Torá? Quem é que acorda de madrugada? Quem é que está preocupado com essas coisas? As pessoas estão preocupadas se vão ficar ricas, se vai ter o churrasco no final de semana, se vai encontrar o amor da vida dela, se vai, sei lá, são tantas coisas. Mas quem é que está preocupado aí? Quem é justo? Eu acho que essa aula de hoje, ela traz para a gente, assim, né, uma maestria muito grande para a gente poder entender muita coisa.